O que normalmente vai fazer você criar uma pergunta? É uma coisa que você ficou com dúvida. Então, quando bater no meio da minha fala, bater o que isso quer dizer? Ou você já cria um gancho. E o ouvir para entender. Esse é o ideal. É o que? Você traz o seu direcionamento, a sua intenção de estar ouvindo a pessoa. Vou entender o que ela tá falando. E aí você começa a prestar atenção E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Parabéns pela condução da mesa. O seu papo é muito fluido e extrai muito bem as coisas da gente, porque é complicado quando você, às vezes, tem coisas aqui que você poderia acrescentar ainda mais, mas se a outra pessoa não extrai, você fica aqui mais resguardado. Então, você conseguiu... Eu senti que você extraiu muita coisa legal, que eu gosto de falar. Isso, pra mim, também é bom, né? A gente gosta de falar aquilo que toca nosso coração. Então, obrigada e parabéns pela ótima condução. Sua comunicação tá excelente. Só dá aquele toque da pergunta que eu fiquei com... Você falou porque eu tenho certeza que isso vai me ajudar. Tá. Quando você começa, sei lá... Formular. Você tá ouvindo o que eu tô falando. Você tá ouvindo o que eu tô falando, não é? Uhum. O que normalmente vai fazer você criar uma pergunta? É uma coisa que você ficou com dúvida. Então, quando bater no meio da minha fala, bater o que isso quer dizer? Ou você já cria um gancho. Cria uma trava, bota um clips naquele pensamento ali. Que aí, quando eu terminar a fala, você se pergunta, será que aquilo que eu tava com dúvida antes foi sanado ou eu ainda tenho? Porque você criou a travazinha lá atrás. Então, você segura um gancho e continua prestando atenção. Beleza. Chegou no final, Mari, o que? Aí, como que se faz pergunta? O que? O que fazer, tal. Como fazer, não sei o que lá. E por quê, tal. Essas são as 3 bases para você fazer uma pergunta. Você pode perguntar também qual é a importância, mas é mesmo meio que parecido com o porquê. Se você usa essas 3 bases, você vai conseguir formular o início da pergunta e ela sai. Entendi. Sacou? Você não vai precisar contar uma história para que eu entenda o que você quer falar. A maioria das pessoas fazem isso. Eu quero fazer uma pergunta, eu conto uma historinha para ver se você entende o que eu quero dizer. Mas quando você coloca essa travinha, se responde se a sua dúvida foi sanada ou não e cria essas 3 inícios, o que, como e porquê, você consegue botar a pergunta para fora. Entendi. Clara, né? Ela fica clara, você não fica precisa objetivo, contextualizar, né? Aí pessoa, você pode ver se o que a pessoa entendeu é realmente o que você queria dizer, e aí você pergunta, não tem problema nenhum. Mas você acha, tipo, às vezes eu por estar aqui no podcast, eu sinto que é legal contextualizar, só que a questão é que às vezes é algo que eu tô até tendo que me treinar mais, eu sinto que às vezes eu me embolo pra contextualizar, tipo assim, eu vou contextualizar, na maioria das vezes dá certo, é uma coisa que eu faço na vida o tempo todo. Contextualizo e faço a pergunta. Eu acho que isso é legal, acho que isso funciona, acho que isso conecta. Só que muitas das vezes eu dou essas engasgadinhas assim, ó. Meu pensamento é mais acelerado do que a minha fala, parece, e eu travo, tá ligado? Você já parou pra analisar como que você escuta? As coisas? Mas você sabe como que é que você escuta? Não Se você não saber responder, é porque pergunta. você... Então tá, é assim, ó. Já viu que tem gente que fica em casa, sua avó, sua tia, liga a televisão, deixa lá a televisão falando, mas ela tá fazendo um monte de coisa e não tá prestando atenção? Fica só um ruído, né? Tem gente que escuta só um ruído, mas a cabeça tá completamente em outro lugar. Tem um ruído e você não faz ideia do que eu acabei de falar. Outras pessoas escutam para responder. É o quê? Eu tô aqui falando, você já tá assim... A qualquer brecha eu vou fazer uma observação, a qualquer brecha eu vou meter uma aqui no meio. Você está ouvindo para responder. E tem o ouvir para entender. Esse é o ideal. É o que? Você traz o seu direcionamento, a sua intenção de estar ouvindo a pessoa, vou entender o que ela tá falando. E aí você começa a prestar atenção beleza, ela falou até aqui um ponto importante que quando ela conheceu o Arthur, ele não tinha grana. Aí depois ela falou que realmente o que um homem precisa não é status, dinheiro e shape. Mari, ficou uma dúvida, porque você juntou os pontos importantes. O que é, então, que faz uma mulher ver um homem como número 1 na cabeça dela? Porque você está ouvindo para entender. Então, essas 3 formas de ouvir, o ruído, ouvir para responder e ouvir para entender. Se você identifica o que tu anda fazendo, você já começa a se concentrar mais. Entendi. Eu já fui o cara, eu já fui o cara desse daí que você falou de ficar no começo desse podcast, eu era o cara que ficava um ano atrás
querendo acrescentar, Eu queria também. aparecer, Eu também. tá ligado? Queria aparecer. Aí eu fui assistindo, analisando, vendo o comentário do pessoal, que as pessoas comentam xingando e te esculachando, mas aquilo foi vendo, cara, deixa eu parar pra pensar. E hoje as pessoas que mais elogiam é falar, puta, esse podcast é muito foda porque o cara deixa o convidado falar, que era a principal crítica do começo, que não é só com a gente, é a principal crítica com todos os podcasts, né? Mas eu ainda acho que não é isso que eu ia te perguntar, assim. É que eu falo assim. Não, você entende? Tipo, eu entendi onde você chegou, do lance de conectar, fazer a pergunta do que a pessoa tá falando com relação ao que ela tá falando. Mas eu, às vezes, me enrolo até numa pergunta que não tem a ver com o que ela tá falando, que eu já tinha escrito aqui pra perguntar. Na hora de eu contextualizar, meu pensamento é mais acelerado. Então, Agora eu tô conseguindo falar bem. Vai tomar no cu também, tá vendo? Agora eu tô conseguindo falar bem, Tira entendeu? a intenção de acertar e deixa ela falar. Deve ser essa parada. Tipo, eu fico assim, ó. Aí, eu tenho essas paradas. Não, meu time aloprava de que era gago. Você é gaguinho, não sei o quê. O exemplo é. Uma coisa que me ajudou muito foi eu fazer muita live, igual eu tava comentando contigo. Fazia muita live, falava muito. Agora, se chegasse e me desse um conteúdo que eu tinha que seguir ele, pronto. Eu tenho que olhar, esqueci o que é. Então, Sim, eu já percebi que assim, ó. Eu comecei a criar meio que um download de que, quando eu quero falar fluidamente, se eu parar pra pensar no que eu ia falar, eu travo e esqueço. Então, o que eu faço? Quando me vem a dúvida do que eu ia falar, eu não paro de falar, continuo, porque aquilo que eu queria lembrar vem. Sim. É como se você fizesse um download, assim, ó, de um negócio que baixa em você e começa a falar por você. Exato. Só que quando você vier a dúvida do que é que eu ia falar, continua a falar. Sim. O caminho que tu tomar na sua comunicação vai trazer o que você ia falar. É muito Perfeito. louco. Só continua a falar. Perfeito, Mesmo que é isso você mesmo. fala mais uma frase, fala só mais uma frase e vai sair, entendeu? Perfeito. Essa dúvida de se questionar se você sabia o que você ia falar é o que trava.